Meu nome é Michele Cruz Vieira, eu sou professora da Universidade Veiga de Almeida, da Faculdade Hélio Alonso e doutoranda da UF, da Universidade Federal Fluminense. Eu sou formada em História e em Comunicação Social e estudo História das Mídias desde 2004, por volta de 2004. Como o rádio influencia nos meios de comunicação atuais? Bom, falar de meio de comunicação atual é uma coisa muito ampla, né? Porque os meios, ou a gente tem os meios tradicionais, que são a TV massiva, o próprio rádio, o jornal impresso, né? E a gente tem a era da internet, quer dizer, todos esses meios interagindo com a internet numa dinâmica de convergência. Então o rádio, ele influenciou no sentido de que ele foi o primeiro meio a dar um formato massivo para a informação, né? Ele inaugurou a comunicação de massa no Brasil. Então, ele acabou influenciando a TV, né? Ele acabou tendo repercussão no fazer jornalístico do impresso, a partir da dinâmica da produção de informações, né? Da notícia. Ele inaugurou o que a gente chama do entretenimento massivo, com os programas de auditório, com as radionovelas, com os programas humorísticos, que depois todos os formatos migraram para a TV. Então, o rádio, ele é importante, né, na atualidade, porque ele inaugura, né, ele foi o precursor desse modelo de massificação, né, quer dizer, de entretenimento que a gente tem hoje, inclusive no YouTube, né, o Porta dos Fundos, por exemplo, que é um produto, que é um novo modelo de audiovisual, ele tem muitas características da TV aberta, né, do programa humorístico, né, da linguagem audiovisual da TV aberta, que tem muita característica do rádio. Qual foi o impacto do rádio na sociedade da época? Pode ir? Pode. Bom, gente, o rádio, ele surge como meio de comunicação, né, de massa, como emissora, né, de rádio, em 1923. Ele teve um impacto muito grande porque as pessoas começaram a se interessar pela tecnologia, né, construir radinhos, ficar interessada no som, né, naquela sonoridade, como é que você podia usar a tecnologia para mediar o som, né? E o impacto que ele teve foi muito positivo, no sentido de trazer para as pessoas a informação à distância, né? A comunicação à distância, trazer o público para o privado, né? Porque as pessoas tendo seus radinhos em casa, elas podiam ouvir óperas que tradicionalmente eram coisas públicas, né? Que você tinha que ir no teatro ouvir. Então o rádio, ele trouxe a vida pública para o espaço privado, né? E ele trouxe essa curiosidade tecnológica também. As pessoas começaram a se interessar e a se inserir no que a gente chama de alfabetização tecnológica, né? Aprender a usar o meio de comunicação. Eu acredito que essas duas vertentes tenham sido muito importantes na época. Qual a importância do rádio para a história do Brasil? Então, gente, o rádio, ele tem importância. Ele foi muito importante na história da comunicação no Brasil, né? Quer dizer, nessa inauguração da comunicação massiva. E ele, inicialmente, ele trouxe a cultura erudita, né? Só podia tocar música erudita, né? Então, ele foi importante nessa disseminação da música, né? Para que as pessoas que não podiam ir às óperas, que não poderiam ir aos teatros, elas poderiam ouvir em casa. Então, acho que ele foi muito importante para a cultura do país. Inclusive, porque até a década de 50, a sonoridade do rádio era muito nacional, né? Então, o rádio só tocava música nacional, ao vivo. Aqueles grandes, os primeiros ídolos massivos do rádio eram todos brasileiros, né? Então, eu acho que ele deu uma valorização para o samba. Ele fez com que as pessoas conhecessem os gêneros musicais nacionais, né, e os cantores nacionais. Só que com a chegada da TV na década de 50, ele começa a se reconfigurar, né, inclusive com a entrada no fim da década de 50 do rock, aí que ele começa a se internacionalizar. Mas para a história do Brasil, eu acho que ele foi muito importante para as pessoas conhecerem as suas próprias origens, né, a sua identidade através da música.
né? Porque, como eu disse, ele trocava os gêneros brasileiros. Qual a importância do rádio para o governo Vargas? Bom, gente, o rádio, ele foi o instrumento de disseminação, né, e de controle do governo Vargas. Na verdade, a sua pergunta está correta, né? Ele foi importante para a política. Né? Então foi através dele que o Vargas criou a Hora no Brasil em 1935. Só que ninguém gostava da Hora no Brasil na época, ela já era considerada a hora do fala sozinho. E olha que ela tinha música, ela não tinha só aquelas chatices, né? Aquela notícia, essa linguagem muito engessada que ela tem hoje, né? Ela tinha música, os cantores populares cantavam na Hora do Brasil, mas ninguém gostava daquilo, né? Então, o rádio foi essencial para... Ele foi basicamente a propaganda política do governo Vargas, né? Por exemplo, o Vargas ele encampou a Rádio Nacional em 1940 para começar a fazer a política do Estado Novo, que foi a era do governo totalitário, que foi de 37 a 45. Então, na Rádio Nacional, ele escolhia, tinha que passar pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o famoso DIP, todos os scripts das novelas. O Vargas dividiu o samba entre samba positivo e samba negativo. Então, o samba positivo, do samba positivo surgiu aquele samba exaltação, do Ari Barroso com Aquarela no Brasil, que fala Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Mamato Zaneiro, aquela grandiosidade. E o samba negativo, você não podia falar mal do trabalho, você não podia falar mal da malandragem. Aí eu falo que o Vargas dizimou o samba, né, gente? Porque todo o samba, ele fala dessas características da identidade brasileira, né? Do malandro, do boêmio, do cara que não gosta de trabalhar e que explora a mulher. Isso acaba virando uma caricatura nacional, né? Então, ele nesse momento, tentou utilizar o rádio como propaganda da sua plataforma, né? Quer dizer, da sua plataforma de governo, que era o nacionalismo, né? Quer dizer, que era o incentivo ao trabalho. Porque também a era Vargas, ela teve duas fases importantes. A primeira, de 37 a 45, que foi o Estado Novo, em que ele controlava diretamente os meios de comunicação através do Departamento de Imprensa e Propaganda. Tanto que foi na era Vargas que a propaganda no rádio foi liberada, em 1932, propositalmente para incentivar as empresas, né? Quer dizer, para o rádio crescer através desses patrocinadores, né? E a era populista, de 51 a 54, quando ele se utiliza do rádio para tocar as marchinhas, né? E a marchinha mais famosa foi aquela do velhinho, né? Que ele era o velhinho, quer dizer, né? que ia mudar o país, que já era populista dele. Então, o rádio para a era Vargas foi um grande instrumento, foi um grande exemplo de como utilizar os meios de comunicação para a propaganda política. Então, ele usava o entretenimento, ele usava o jornalismo, ele usava a música como propaganda política. Qual a importância do rádio hoje em dia? Bom, gente, o rádio hoje em dia ele tem milhares de importâncias porque ele tem públicos muito diversos. Então, por exemplo, hoje eu vejo uma importância muito grande da notícia, do jornalismo de rádio, né? Que você tem a Band News, né? Você tem a CBN, que originalmente eram todas AM e se espelharam para as FMs. Então a gente tem que observar que a rádio AM e a FM hoje, elas estão com identidades muito próximas. Antigamente a FM tinha uma identidade muito marcada, que era uma rádio musical jovem. Hoje em dia, e a AM era uma rádio muito falada, voltada para serviços, para o esporte. Hoje em dia, elas estão muito próximas, a linguagem da AM e FM estão muito próximas e às vezes e muito segmentadas. Às vezes, numa mesma emissora, você tem públicos completamente diferentes, né? Dependendo da programação. Então, eu acho que o rádio ele tem importância hoje para públicos muito específicos. Então, por exemplo, quando você está no carro, indo para o trabalho, você naturalmente liga na CBN para ouvir o trânsito, para ouvir, para acompanhar as notícias, porque dirigindo você não consegue ter, claro,
fica complicado, você não consegue ter acesso às redes sociais. Então o rádio, ele tem essa função nesses intervalos, né? Quer dizer, nesses pequenos espaços da vida em que você não está teclando, você não consegue acessar uma outra plataforma, né? Em virtude da sua movimentação, da sua mobilidade na cidade. Então o rádio hoje complementa as outras mídias, né? Tanto que hoje como é que se ouve rádio? Ou pela internet, porque as tecnologias não vêm mais, por exemplo, você não vai numa loja comprar um rádio, que nem antigamente, né? Nós íamos comprar um 3 em 1, que era rádio, toca-fita, né? E hoje em dia ninguém compra rádio. E o que está acontecendo? As emissoras estão montando aplicativos para que as pessoas baixem para ouvir, ou na internet, né? Você vai diretamente na internet e consegue ouvir, né, os programas que estejam disponibilizados. Então, a importância do rádio hoje ele é ser convergente com as outras mídias, né? Ele complementar de alguma forma essa era da convergência da informação, e ele tem importância também de fornecer, enfim, programações muito específicas, né, para cada público. E o que é muito forte no rádio hoje é a religião, especialmente a evangélica. Então, nas emissoras FM aqui do Rio de Janeiro, nós temos várias emissoras seguidas no Dial FM evangélicas. Então, ele tem uma importância específica para a comunicação de massa voltada para a religião.